a base do teste de segurança. Então, eu começo pela identificação dos ativos, que é tudo aquilo que eu quero proteger. Ativo é tudo aquilo que deve ser protegido na empresa, seja algo físico ou algo digital. Então, como exemplo, eu tenho dados de cliente, planos de negócio, software proprietário desenvolvido pela empresa, documentação do sistema, imagens de diagramas que são propriedades da empresa, propriedade intelectual, tais como processos, segredos comerciais, planilhas financeiras, e é aqui eu acredito que entre qualquer planilha que seja importante para a empresa, né? Apresentações e cursos de formação, documentos, e-mails, registros de funcionários, declarações fiscais. Depois eu tenho exemplos de coisas que não são digitais, tais como protótipos físicos de novos dispositivos em desenvolvimento, a capacidade de prestar serviço e a reputação e confiança da empresa. Esses dois últimos é bem difícil de estimar o valor deles, né? Não tem um valor assim tangível. E é importante eu conseguir estimar o valor de um ativo. Então, algumas medidas de mais usadas, né, na medição do valor de um ativo são baseadas nos custos e nas consequências da perda desse ativo. Outros métodos para determinar o valor do ativo podem ser receita futura a ser gerada pelo ativo, valor para um concorrente que pode obter a informação, tempo e esforço necessário para recriar o ativo, multas e penalidades por não reproduzir a informação quando necessário, exemplo, numa auditoria, numa ação judicial, multas por perda de dados de clientes. Outra questão importante é a localização desses ativos digitais, quando são digitais no caso, né? Estão armazenados em servidores, estão armazenados de uma forma mais defasada em CDs e DVDs, estão armazenados na nuvem, aonde estão localizados esses ativos. Outra informação importante é como é o acesso a esses ativos. É através de um computador, através de uma rede local ou de rede Wi-Fi. O acesso é através de VPN, é na nuvem, é de mão em mão, através de CD, DVD e pendrive, é por e-mail, esses arquivos são enviados por e-mail, esses ativos no caso. Como que é o acesso aos ativos digitais. E por último, como esses ativos digitais estão protegidos. Eles têm criptografia, exigem autenticação e token, eu tenho que logar para ter acesso a esses ativos, exigem autorização. Agora a gente entra em políticas e procedimentos de segurança, que nada mais são do que uma forma de proteção dos ativos. Então, uma política é um conjunto de regras, elas definem assim um comportamento do usuário em determinado contexto. Por exemplo, a política de senha. A política de senha, ela pode determinar que a minha senha tem que ter no mínimo 8 dígitos, deve conter uma letra maiúscula, uma letra minúscula e números e um símbolo, por exemplo. Essa seria uma política de senha. Outra questão que pode abordar não é a política de senha, é a frequência que eu devo alterar essa senha. Essa senha tem que ser alterada a cada 30 dias, a cada 60 dias? Qual o período que eu devo alterar essa senha? Então, assim, tudo relacionado à senha, o comportamento que eu tenho que ter em relação à minha senha, ele entraria na política de senha. Outras políticas. Tem a política de uso aceitável, que define o que o usuário pode fazer em relação à rede, a sites e dados. Então, o comportamento esperado do usuário, que eles chamam de comportamento aceitável do usuário perante a rede, site e dados. É bem abrangente essa política. Tem algumas políticas que elas parece que se repetem, assim, tem uma intersecção entre elas. E essa é bem ampla, né? Tem algumas políticas mais focadas, digamos assim. Depois eu tenho a política de acesso mínimo, que é determinar o meu acesso àquilo que eu posso não me dar mais permissões de acesso do que a tarefa que eu tenho a executar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que só faz verificação, trabalho com auditoria, por exemplo, alguma auditoria de alguma coisa.
eu só vou checar informações, eu não preciso ter acesso à escrita. Eu posso ter acesso somente à leitura, visto que a minha função é apenas de conferência de dados, então não faz sentido eu ter acesso à escrita desses dados. Eu ter acesso à escrita permite com que acidentalmente eu edite arquivos, eu sobrescreva arquivos, e caso alguém consiga minhas credenciais, teria mais acessos também, né? Teria um acesso aí de sobrescrever arquivos. Isso não faz muito sentido. Esse é o acesso mínimo. Depois eu tenho acesso à rede, que define critérios para usuários acessar tipos de rede diferentes, né? Seja rede sem fio, rede local. Depois eu tenho uma política de acesso remoto, geralmente os comportamentos relacionados a VPN estão cobertos nessa política. Eu tenho uma política de acesso à internet, e aí tem os tipos de sites que podem ou não ser acessados. Por exemplo, eu não acessar sites de pornografia, sites de jogos de azar. Define também se o uso não comercial da internet pode ser feito, né? Já que se eu posso acessar redes sociais, e-mails, coisas que não são comerciais, coisas pessoais, né? Depois eu tenho a política de gerenciamento de controle de usuário, que nada mais é do que o CRUD das contas do usuário, né? Se eu posso... o que eu posso fazer na criação, na edição e na deleção desses usuários. Depois eu tenho uma política de classificação de dados, que define dados que devem ser protegidos. E aí eu tenho alguns exemplos de estrutura para classificação de dados. Então, o dado ele pode ser público, ou seja, qualquer pessoa tem acesso, por exemplo, sites, né? Qualquer pessoa pode acessar aí o site do Google, não precisa logar, não precisa nada. Confidencial, apenas usuários autorizados, por exemplo, um relatório de vendas. Altamente confidencial, e aí são incluídos segredos comerciais, planos estratégicos, projetos de produtos, dados financeiros não públicos. À medida que ele vai listando a classificação de dados, ela vai se tornando mais restrita. Depois eu tenho o dado privado, que é restrito aos funcionários que devem estar autorizados a ter acesso, exemplo, informações de pesquisa e desenvolvimento, planos de fusão e aquisição, informações de clientes. Essas informações, por exemplo, poderiam ser informações de cartão de crédito. É um dado privado, né? Só algumas pessoas que devem ter acesso às informações de cartão de crédito. Não precisa toda a empresa ter acesso, por exemplo. Depois, o dado mais, não posso dizer mais confidencial, nem mais privado, mas mais restrito, é o segredo. São informações que uma organização recebe de uma parte externa para fazer alterações, mas que não é permitido tornar-se conhecido dentro ou fora da organização. Por exemplo, se eu tenho várias organizações trabalhando no mesmo projeto, cada uma entra com suas informações, e essas informações, elas são bastante restritas, né? Tem dados sensíveis, e eu não posso divulgar essas informações. Exemplo, dados de projetos científicos ou de pesquisa que incorporassem novos desenvolvimentos tecnológicos. Sua divulgação pode causar danos à organização, a outras organizações ou ao país. Então, nesse exemplo que eu dei de várias empresas trabalhando em conjunto num projeto, a divulgação das informações causaria não só danos à minha empresa, como a outras empresas também que estão envolvidas. E a um país, eu acredito que seja devido à natureza do sistema, né? Se eu tenho um sistema, sei lá, de imposto de renda e essas informações virem a público, isso traria bastante danos, né, à população de forma em geral. Então, acredito que seja algo nesse sentido. Depois a gente tem outra política, que é gerenciamento de configuração e mudança, que controla como configurações de segurança são aplicadas em dispositivos e aplicativos. Inclui padrões de segurança a ser utilizado. Segurança no servidor.
confere responsabilidades aos proprietários do servidor para seguir políticas de segurança e práticas recomendadas da indústria para instalar e configurar e operar servidores e sistemas. Aí se refere tudo em relação ao servidor, né? Principalmente. Dispositivos móveis. Como os dispositivos móveis, eles são muito suscetíveis a malwares e também são mais suscetíveis a roubo, eles têm uma política própria. E aí, dentro dessa política, eu posso ditar quais dados devem ser criptografados, instalação e manutenção de software anti-malware e quando são necessárias senhas para acessar os dispositivos, tipos de informações organizacionais que podem residir no dispositivo e a segurança física, por exemplo, bloqueio de cabo para laptop. Então, eu tenho desde o tipo de informação, né, que eu posso ter nesses dispositivos, como esses dispositivos eu transito com eles de um lado para o outro, dados mais sensíveis, não seria interessante residir nesses dispositivos? Eu ter um antivírus neles sempre atualizado, por exemplo, exigir senha para qualquer dispositivo móvel, tudo isso é coberto dentro dessa política de dispositivos móveis. Acesso convidado. Isso é quando uma pessoa externa, né, um convidado, ele vai acessar a rede. Então eu posso exigir que esse convidado aceite as políticas de uso aceitáveis antes de acessar a rede. As políticas de uso aceitáveis é aquilo que o usuário ele pode fazer em relação aos dados, em relação, né, àquela política mais ampla, não só os dados, mas também a sites e rede, tudo aquilo que o usuário pode fazer, né, dentro da política de uso aceitável. E também eu posso fornecer ao convidado um código de acesso temporário, que ele possa acessar, fazer o acesso dele, se ele vai acessar por um dia, não tem por que eu considerar um acesso de longo período vitalício para ele, não tem por que, eu posso conceder um código temporário para ele que valha das 8 da manhã às 6 da tarde, por exemplo. Tem a política de segurança física, define controle para instalações físicas. Quais dispositivos podem ser retirados ou trazidos para a empresa? Pode cobrir também perda de energia, roubo, incêndio e desastres naturais. Então aqui, os dispositivos que eu posso, se eu posso levar o laptop para casa, por exemplo, ou não, vai estar dentro dessa política de segurança física. Política de senha, bom, essa a gente já falou, que foi o primeiro exemplo que eu dei. Proteção contra malware, comportamento para prevenir, detectar e remover malware. Uma prática que pode ser proibida nessa política é a utilização da entrada USB, né? Porque eu posso introduzir um pendrive infectado, né? Então, nessa política, ela pode proibir a utilização da porta USB. Política de resposta a incidentes. Como responder a um incidente? Descoberta de um malware, violação da política de uso aceitável, acesso não autorizado a dados confidenciais. Então, qualquer incidente de segurança, como eu vou responder a ele, né? Qual é o protocolo a ser seguido, é em resposta a incidentes. Depois eu tenho uma política de auditoria, que autoriza auditores a solicitar dados, como logs, registros de tráfego de rede e outras informações forenses, com a finalidade de realizar uma auditoria. Depois eu tenho a política de licenciamento de software, que é como a organização obtém e licencia software que utiliza. Aqui eu posso proibir pessoas a instalar qualquer software software pirata, por exemplo. Eu posso fazer com que só a TI faça instalação de programas, né, nesse computador. Então, tudo entra aqui no licenciamento de software. Monitoramento eletrônico e privacidade. Aqui é um monitoramento de comunicações eletrônicas. Programas de mensagem instantânea, e-mails feitos em hardware da empresa ou recursos da empresa, né? Se eu acessar na máquina da empresa
Facebook, o WhatsApp Web, a empresa pode monitorar. Se eu de casa acessar o e-mail da empresa, a empresa pode monitorar, esse tipo de coisa. Depois a gente entra em procedimentos de segurança, que são etapas a serem tomadas na implementação de uma política ou controle específico. E as respostas a serem tomadas em resposta a um incidente de segurança. Então, assim, é o passo a passo da política, é um procedimento de segurança. A política dita o quê e o procedimento de segurança dita como, né? Ou a um controle específico. E também as respostas para serem tomadas no caso de um incidente de segurança fazem parte dos procedimentos de segurança. Análise de política e procedimentos de segurança. Antes de avaliar política e procedimentos de segurança, deve-se determinar o objetivo da avaliação e definir um conjunto de critérios para avaliar a adequação das políticas e procedimentos. Então, quando eu vou avaliar, né, essas políticas e esses procedimentos, eu tenho que ter um objetivo nessa avaliação e também um conjunto de critérios para avaliar a adequação dessas políticas e procedimentos. Além disso, definir que recursos são necessários em termos de competências e conhecimentos em áreas específicas a serem avaliadas, como medir a adequação das políticas e procedimentos, o que medir e avaliar é eficiência, é eficácia, é usabilidade, o que a gente vai avaliar? Onde políticas e procedimentos estão localizados na organização e uma lista de verificação para orientar a avaliação. Essa lista de verificação, um checklist, funciona como um guia que direciona ao auditor onde procurar e o que esperar. As tarefas do auditor são revisar a documentação do sistema, entrevistar as pessoas sobre sua percepção de eficácia das políticas e procedimentos, verificar sistemas e processos acessados por visitantes, analisar resultados de auditorias anteriores para descobrir tendências, analisar logs e relatórios, revisar a configuração do controle técnico, como configuração do firewall e configurações do sistema detector de intrusão, analisar amostras de transações de dados para qualquer anomalia ou transação suspeita. Controles de segurança. São salvaguardas técnicas ou administrativas ou contramedidas para evitar, neutralizar ou minimizar a perda ou a indisponibilidade de informação. Então, de forma geral, assim, são as ações, né, que eu vou tomar para evitar, neutralizar ou minimizar um incidente, né, um incidente de segurança. Testadores em segurança devem estar cientes dos controles e incluir testes para eles. Então, é importante que esses controles, os testadores tenham conhecimento para daí planejar os seus testes. Os principais tipos de controle são administrativos, como as políticas de segurança, por exemplo, técnicos, que pode ser o login e senha, o antivírus, e físicos, que podem ser uma porta para acessar o servidor, uma porta com chave, pode ser um sistema de biometria, né, eu colocar minha digital para ter acesso a alguma sala com informações confidenciais, por exemplo. Então, os tipos de controle são administrativos, técnicos e físicos. Esses controles eles podem ser preventivos, detectives, corretivos ou de recuperação. Então, um exemplo de um controle preventivo seria uma barreira física, uma porta no servidor, uma porta com chave. Um antivírus também é preventivo. Detetive, um antivírus também é detetive, né? Ele também faz a detecção de um malware. Corretivo pode ser um plano de... Nossa, não consigo entender minha letra. Um plano de... Não sei o que eu escrevi. Mas de... É um plano de ação, um plano de... Eu não entendi a minha letra, mas eu sei o que eu quis dizer.
É um plano de ação quando acontece um incidente, é um plano corretivo, né? O incidente aconteceu, eu preciso fazer alguma coisa para corrigir isso. Então, seria isso o corretivo. E por último, um de recuperação. Então, preventivo é antes do incidente acontecer, detective assim que o incidente acontece, corretivo depois que o incidente aconteceu e recuperação mesma coisa, né? Para recuperar aquela informação. Então, eu posso ter um controle para isso também.